Nós somos a unidade da fé, a igreja que fala de Deus, que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, que é temente ao Senhor. Falando de Deus, seus ministérios, suas bênçãos, seu agir em nossas vidas. Igreja Pentecostal, Unidade da Fé, a igreja que pratica o ID do Senhor. Fique com o nosso vídeo agora e receba da parte de Cristo Jesus. Lá, 1 Reis 17, lá no 13, que vai falar comigo e contigo assim. E Eliseu disse: não temas, vai e faça conforme tua palavra, porém faça, e disse: primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-o para fora, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Palavra que eu e você conhecemos, mas que ela se renova todos os dias. Confesso que eu não queria trazer essa palavra, eu ia trazer a respeito de Sulamita, né? Mas aí hoje, na hora nona, quando eu cheguei na hora nona em casa, eu queria trazer a respeito de Sulamita. Mas quando eu cheguei na hora nona, o Senhor começou a falar comigo sobre a viúva de Serepta. E aí, quando terminou o culto, eu subi, né, fui na casa do meu pastor para aguardar da hora. E o Senhor falou comigo a respeito da viúva de Serepta. A respeito dela e de Eliseu. Por que de Eliseu, Luciana? Porque ele vem e profetiza. Em 1 Reis 17, ele profetiza que não vai haver chuva. O profeta chega para Acabe e fala com Acabe: não vai haver chuva, nem orvalho, sobre a minha palavra. E o Senhor escuta o profeta falando e assina embaixo. Mas depois que ele profetiza, minha pastora, depois que ele fala aquilo que vai acontecer para Acabe, o profeta tem que sair e se esconder. Interessante que quem fala para ele ir se esconder, não é ele que fala: eu profetizei, agora eu vou me esconder. É o próprio Deus que diz para ele: sai daqui, vai embora e se esconde lá primeiro, porque eu vou mandar corvo. Aleluia. Mas interessante que é um Deus que tudo pode. Por que ele manda o profeta se esconder? Aleluia. Tem profeta, naquele momento que ele profetizou, ele fala: vai e se esconde. Tem muitas das vezes que o Senhor fala para mim e para você: se esconde, fica quieto, vai para dentro do teu quarto, fica lá, e você quer ficar em evidência, mas o Senhor está falando para o profeta: se esconde. Porque no momento que ele manda o profeta se esconder, ele está dando livramento para o profeta. Aleluia. Porque o profeta, sobre a palavra dele, profetizou que não teria chuva. O profeta não chegou para Acabe e falou: sobre a palavra do Senhor não vai haver chuva. Missionário, né? Missionário? Não. Então recebe terra. Ele não chega e fala para o profeta assim: o Senhor falou que não vai haver chuva. Ele chega e fala: sobre a minha palavra. Sobre a minha palavra não vai haver chuva. Qual é a palavra que tu está liberando dentro da tua casa? Qual é a palavra que tu está liberando na tua vida? Qual é a palavra que tu está liberando no meio dos seus? É a palavra de que não vai acontecer ou é a palavra da dúvida? Meu Deus, hein? Jesus é forte. Aleluia. O profeta libera a palavra que não vai ter chuva, com certeza. Ele está liberando a palavra que não vai existir chuva. Quantas vezes o Senhor fala para mim e para você: libera a palavra sobre a tua palavra, porque eu garanto.
tudo que eu e você Aleluia. tem consequência. Louvado Tem gente seja. profetizando e esquecendo que no momento que abre a boca e profetiza, a consequência vem. Meu Deus, aleluia. Qual foi a consequência para Eliseu? Corre, foge, porque agora Acabe e Jezebel vai começar a te perseguir. Deus. Interessante que ele acaba de profetizar e na mesma hora o Senhor manda ele se esconder. Glória a Deus. Mas deixou de chover na mesma hora? Para a profecia acontecer, levou meses, levou tempo. Foi passando esse tempo. Até que Acabe se ligou e falou: ele profetizou. E realmente não está chovendo. Meu Deus. Começou a secar os ribeiros. Começou a não ter chuva. Os plantios começaram a morrer porque não havia água. Aí Acabe vem. Eu não estou conjecturando, porque a Bíblia não me revela, mas Aleluia. não me proíbe. Aí Acabe se liga. O profeta profetizou sobre a palavra dele e aconteceu. Vamos começar a perseguir o profeta. Glória a Deus. Vamos começar a perseguir e procurar o profeta. Meu Deus, aleluia. Interessante que Eliseu começa também a sofrer o peso da profecia que ele profetizou. Glória a Não Deus. está tendo chuva, o ribeiro está seco, não tem mais como o corpo levar alimento. Mas o Deus que Eliseu serve não deixa ele desamparado. Glória. Nunca! Glória a Então, Deus. por que está temendo? Se tu serve o mesmo Deus, por que temes tu? Verdade, Jesus. E aí, quando o ribeiro seca, o Senhor automaticamente prepara uma viúva e ordena a ela lá que alimente o profeta. Mas Eliseu ainda não conhece a viúva, Eliseu ainda não sabe quem ela não sabe quem é Eliseu, ela só sabe que tem uma ordenância do céu para ela. Glória a Deus, E se você aleluia. for olhar o texto, é o Senhor que diz para ele: eu já preparei uma viúva para te alimentar. Meu Deus. Glória a Deus, Mas aleluia. você não vê no texto Deus falando com a viúva. Interessante que a gente não olha para o texto, minha missionária, e vê Deus falando com a viúva. A gente vê Deus falando com Eliseu. Aleluia. Eliseu, vai lá, porque eu já preparei a viúva para te alimentar. Glória a Deus. Aleluia. Mas interessante que eu quero conjecturar que aquela viúva sou eu e você. Meu Deus, Eu aleluia. quero conjecturar que aquela viúva somos nós, no dia de hoje. O profeta ainda não chegou, mas qual é a tua posição como servo do Senhor? Aleluia. Está atento para ouvir a voz do Senhor? Está atento para a hora que o profeta chegar? Está atento para na hora que ele mandar? Você está atento a obedecer? Aleluia. Glória, glória, glória. Porque é muito fácil eu chegar, missionária, para missionária e falar: vai lá e faz. Mas enquanto ninguém está me falando nada, o céu está de bronze, não estou ouvindo a voz do Pai, mas eu tenho que obedecer. Glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia não me diz que ela ouviu a voz de Deus. A Bíblia me fala que o Senhor manda Eliseu ir lá, que a viúva está preparada. Glória. Mas ela era mulher virtuosa, minha missionária Nilzete. Ela era mulher virtuosa, viúva com filho, mas virtuosa. Porque o profeta chega diante dela e fala para ela: não temas. Meu Deus. É, Jesus. Ela já teve um recado. Oh, glória. Ela não precisou que ninguém marchasse. Ela não precisou que ninguém falasse línguas. Ela não precisou que rodasse. Ela não precisou de nada disso. De nada disso. Ela só precisou ouvir o profeta falar para ela: não tema. Glória a Deus.
Glória a Deus. que eu nada tenho. É, Eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. E interessante que, de novo, eu não vejo essa mulher sendo missionária, pregadora da palavra, levita. Eu vejo ela sendo obediente. Glória a Deus. A quem? Ao profeta? E pera um pouquinho, né? Porque hoje, quando Jesus fala assim, seja obediente ao profeta. Quem é o profeta? O sacerdote. Às vezes o profeta é o marido. Às vezes o profeta é o patrão. Às vezes o profeta é o pastor da igreja. E aí o que acontece? Eu sou missionária. Você é obediente? Eu só obedeço a Deus. Se Deus falar comigo, eu obedeço. Mas ele, quem está falando é o profeta. Glória a Deus. Ah, mas é ungido da onde? Não te interessa. Ela não pergunta quem é Eliseu. Ela só obedece. Glória a Deus. Eita, Deus grande, E hoje poderoso. está um tal de não quer obedecer. É verdade. Hoje está um tal de que eu faço do meu jeito. Hoje está um tal de não precisa ter profeta, não precisa ter pastor, não precisa dar satisfação, não precisa pedir. Eu posso ir e vir na hora que eu quiser. Ei, crente, cuidado! O céu ainda é porta estreita. Ele ainda é ganhado à força. É ainda o Deus de Eliseu. E o Deus desta viúva é o teu Deus e ele não muda. Ele continua querendo obediência. Meu Deus. Ele continua no processo de que eu e você esteja atento. Você louvou agora a ouvir a voz dele. Porque ele só podia ter chegado para ele e falado para ele assim, ó, o Senhor me mandou aqui para você me alimentar. O Senhor falou para mim vir aqui que ele já tinha preparado para você. Eliseu não fala isso para ela. Eliseu ordena ela, chega no território dela, minha missionária Rosângela, chega no território dela, porque chega, digamos, quero conjunturar, no quintal dela, entra e fala para ela, vai lá. Glória a Deus. Mas quem é ele? Eita glória. Mas quem é Eliseu? Mas quem é ele que está falando comigo? Vai lá. Eliseu é profeta. E profeta que é profeta, quando tu bate o olho nele, tu reconhece. É homem de Deus. É mulher de Deus. Está falando comigo porque Deus mandou. Qual é a postura que nós estamos Glória a chamando? Deus. Meu Deus. Glória. Oh, glória. Qual é a postura que nós estamos chamando? Meu De Deus. mulheres de Deus? De homens de Deus? De profeta? De profetisa? Glória, glória. Essa postura de oba-oba aí, de tudo que posso, tudo eu faço, tudo eu sei, tudo eu mando, tudo é comigo. É, Jesus. Qual é a postura que tu está tomando? Que é para quando a viúva chegar, ela bater o olho e reconhecer. Homem e mulher de Deus. Meu Deus, é forte, hein? Aleluia. É forte. Guarda aqui. Eita, Eu gosto quando Deus dá as palavras assim, reveladas do céu na hora, porque não é para a igreja só, não é para a igreja e é para mim também. forte. E aí, ela, que está dentro de um processo muito forte, que eu quero entrar dentro da alma desta mulher, que sou mãe, que sou vó, né? E quero pensar, Glória. eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite. O meu filho, ele é pequeno, ele não pode trabalhar, ele não pode trazer alimento, porque naquela época a viúva, ela não tinha autoridade nenhuma. Mulher, viúva, não tem autoridade. Quem tem autoridade? O filho. Mas o filho é pequeno. Como é que o filho vai trazer
aqueles que vivem na dependência dele. Porque essa mulher, ela vivia na dependência de Deus. Deus. Ela vivia por conta do pai. Porque ela não tinha ninguém por ela. Ela não tinha marido, estava viúva. Ela não tinha a sogra que batia no ombro. Ela não tinha o pai. Ela não tinha mãe. Ela não tinha ninguém. Era ela e o filho dela. Glória a Deus. A Bíblia me fala, viúva de Serepta. Mas eu vejo Deus cuidando dela. Eu vejo Deus cuidando dela. E se é o mesmo Deus, Ele está cuidando de você também. Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando do teu processo, Ele está cuidando do teu, Ele está cuidando, Ele está indo lá, Ele está entrando com providência. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Deus poderoso. Mas nós queremos a providência de Deus muito. E com essa mulher aqui, ele traz a providência no pouco. Glória a Deus. Ela só tinha um pouquinho. Ela só tinha um pouquinho, mas sobre a palavra que o Senhor liberou do céu, sobre a palavra do Senhor, ela vai lá e faz para mim um pouquinho de pão. E ela vai lá, banha o graveto, entra para dentro de casa. E aí, eu vou entender. Eu não vejo ela momento nenhum falando para Eliseu, vamos entrar. Vem para dentro da minha casa. Já que tu é profeta, entra para dentro da minha casa. Vem para a minha intimidade, porque você é profeta. Eu vejo ela apanhando graveto, entrando para dentro de casa, fazendo pão e levando lá fora para Eliseu. Ela não está botando para dentro de casa. Se você está ligado, não é qualquer um que entra na tua casa. Não é qualquer um que vem para a tua intimidade. Não é para qualquer um que tu fala aquilo que Deus tem contigo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Ela olha para ele, enxerga nele o profeta, obedece o que ele está falando, mas ela não bota ele para dentro de casa. Meu Deus. Está um tal de crente aí, conheceu no monte, leva para casa. Mandou o WhatsApp, já está abrindo o livro da vida. Meu Deus. Fala todas as histórias, conta o passado, o futuro e o presente. Meu Deus. E aí é profeta mesmo. Glória a Pois, Deus. filha. Eu vejo ela, eu vejo essa mulher numa sabedoria tremenda. Que sabedoria é essa? Não deixou de obedecer, não deixou de fazer o que o profeta mandou, mas foi prudente. Eita glória. Está sendo prudente você? Meu Deus, hein? Glória a Deus, aleluia. Para que você está levando os seus processos? É para Deus? Ou é o primeiro profeta que aparece? Que a profeta bonitinha, essa fala língua, essa louva muito, essa roda. Ei, é profeta mesmo? É Deus falando? É quem é que está usando a boca dela? Ou dele? Meu Deus. Nós temos uma geração ferida. Por quê? Por causa de falsas profecias. Gente falando aquilo que Deus não falou. Aleluia. E aí você ouve, acredita, bota no coração e a profecia não acontece. É verdade. Mas quem abriu o coração, quem abriu a casa, quem abriu o ouvido, foi você. Meu Deus, Se aleluia. entregasse era para ser mesmo. Eita glória. Pai. Glória a Deus. Senhor. Eu gosto desse Deus. Deus, ele me leva para cá, para lá, eu sou igual Glória a um Deus. Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô lá, uma hora eu tô aqui, eu tô lá. Mas sempre só
Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas que é isso, missionária? A palavra diz que é para andar dois, eu ando com dois. Pastor, missionária e missionária Elane, tá bom? Para que eu quero uma multidão atrás de mim? Meu A Deus. multidão, eu vejo aquela mulher do fluxo de sangue, uma multidão atrapalhando ela chegar até Jesus. Aleluia. Eu vejo uma multidão atrapalhando Jesus chegar à casa de Jairo. Multidão só vem para atrapalhar. Glória a Deus. Aleluia. Então por que você quer andar com multidões? Ah, eu sou abandonada, eu sou sozinha. Ei, tu só precisa do Senhor. Glória Do a todo. Glória a Deus. Glória. Costumam falar comigo assim, missionária, você está nessa casa sozinha? Não. Estou eu e Jesus. É isso aí. É o suficiente. Ah, mas não precisa ter amigos? Precisa, eu tenho um monte. Eles na casa dele e eu na minha. Meu pastor e minha missionária está aqui. Minha missionária às vezes fala para mim assim: dorme aqui em casa. Eu digo para ela: não durmo, vou para casa. Mas missionária, não, vou para casa. Eu amo a minha missionária, eu amo o meu pastor. Mas tem época, tem horas que eles precisam estar sozinhos. E tem a hora que eu tenho que estar sozinha. Glória a Deus. Aleluia. Intimidade com Deus, às vezes, é eu e ele, você e ele. Glória. Não tem montão de gente. Glória a Deus. Mas também tem aquele momento em que eu falo para eles assim: vamos fazer um churrasco? Né, pastora? E aí a gente dá lugar. Vamos adorar junto. Vamos adorar junto. Vamos passear junto. Vamos passear junto. Mas tem um momento que é deles e um momento que é meu. Intimidade com o meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a intimidade que tu está tendo com o Senhor hoje? Ou você só está tendo intimidade no WhatsApp? Aleluia. Essa viúva, não vejo ninguém na casa dela. O profeta chega, mas ele fica lá fora. Aleluia. E ela vai lá e prepara o pão e traz o pão para o profeta comer. Assim como ordenou o Senhor. Ela não precisou de roda, pula. De bate palma, de louvor. Para poder obedecer. Ela só precisou da palavra. Liberada, faz para mim primeiro. Fica atento para a palavra que ele liberada para a tua vida. E aí ela vai lá.
E o Senhor alimentou aquela mulher. O seu filho. Até o dia de Aleluia, glória a Deus. ela não tinha em quem confiar.
você. Se posiciona. Ai, se ele falar, fica. Para! Não queira. Porque ele ainda é. Olhei
nós vivemos um milagre. Assim como essa mulher e Eliseu. Porque quando o seu servo vai pro ribeiro, ele foi